Olá, que bom que mais uma vez podemos ter esse tempo de louvor, de adoração, esse tempo de prestar culto ao nosso Deus. Que bom que você nessa manhã também tem esse tempo e a gente tem essa oportunidade de junto podermos refletir sobre a palavra do nosso Deus. Eu quero te saudar com uma palavra do apóstolo Paulo, lá da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, onde Paulo diz o seguinte: que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou. Estimados, Paulo aqui fala sobre o amor. E ele tem um desejo para a comunidade de Corinto. Ele diz que a vida que vocês têm seja uma vida marcada, dominada pelo amor. E o amor talvez seja uma das palavras que a gente mais ouve, mais dita, mais escrita hoje. Entretanto, seu significado, ele foi se perdendo ao longo da história. Talvez você, jovem que está na faculdade, já tenha ouvido falar sobre Zygmunt Bauman. Um sociólogo polonês, faleceu há poucos anos. E Bauman escreve um livro que se chama O Amor Líquido. E ali ele diz, e faz uma análise sobre o amor hoje. E diz que o amor hoje se tornou algo líquido, algo sem consistência, algo que não tem firmeza, que não tem durabilidade, algo que não é concreto. E quando Paulo fala que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou, Paulo fala de um amor totalmente diferente. O amor concreto, o amor real, o amor que se mostra em ações, em atitudes, o amor que é compromisso, o amor que segue o exemplo do próprio Deus, que entregou a sua vida em nosso favor. Que essa palavra nos acompanhe nesse dia e também nessa semana. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais uma semana que se passou, porque Tu és um Deus que tem cuidado e sustentado cada um de nós. Obrigado a Deus por essa oportunidade que temos nessa manhã de estar na Tua presença, de estar, ó Deus, te louvando, glorificando o Teu nome, de estar, ó Deus, refletindo sobre a Tua palavra. Que Tu nos abençoe, nos oriente, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito nessa manhã. Que de fato a Tua palavra pregada e ouvida, ela toque o nosso coração. Que nós possamos ser renovados e restaurados por ela, e assim também desafiados. Cuida, ó Deus, desse tempo de culto, desse tempo de celebração. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Antes da gente ouvir os hinos e cantar junto, eu já quero lembrar os avisos. Todos os sábados nós estamos tendo o grupo de jovens de forma virtual. Você é nosso convidado. Também nos domingos de manhã, aqui às 9 horas, nós estamos tendo esse tempo de celebração, de culto. Por enquanto ainda de forma virtual, permanecemos assim, mas que bom que ainda temos essa oportunidade. Compartilha isso, passa adiante para amigos, para vizinhos, para familiares. E assim eu também já faço o convite, e esse pedido para você: se inscreva nesse canal do YouTube da paróquia. Se você não sabe como fazer isso, peça ajuda para um amigo, para um filho, para um neto, e aí você será então avisado cada vez que um culto, que algum vídeo seja colocado nesse canal. Vamos louvar? Hoje o grupo vai nos conduzir e nós conseguimos convencer alguns jovens a nos auxiliar também nessa manhã. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para estás diante do Pai.
como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. vida te entreguei. Eu preciso só de ti.
te procuro, eu sei que eu vou te achar. Em tempos de aflição eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. És, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar meu coração.
volta, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem aqui conosco. Estimados, nos últimos dias, nas últimas semanas, nós temos refletido sobre a ida de Jesus aos céus e para a missão que ele deixa para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Nós refletimos também sobre a vinda do Espírito Santo, que vem dos céus com sinais maravilhosos, que vem dos céus enviado por Deus e capacita os apóstolos e discípulos para o anúncio do Evangelho em palavras e ações por toda a terra. Na semana passada, nós também fomos lembrados que nesse mundo, esse mundo marcado pelo pecado, nesse mundo finito, nessa vida limitada, muitas coisas podem não dar certo. Muitas coisas podem dar errado, pode ser que nem tudo saia como planejado. Mas ainda assim, que nós permaneçamos firmes na caminhada de fé, esperando pela volta de Jesus Cristo em poder e glória. Se você não acompanhou os últimos cultos, procura no YouTube o canal da Paróquia Evangélica em Atalanta, né? Dá uma olhada lá, são boas reflexões e nós temos tido bons momentos de louvor, de adoração e de reflexão. E nessa manhã, o meu convite é para que a gente dê continuidade nesse tema, nessa reflexão. Por isso, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 35, e nós vamos ler até o capítulo 10, o versículo 8. Mateus capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 8. O texto diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autonomia e autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomem rumo aos gentios, nem entrem em cidade de samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirem, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expilam demônios. De graça recebestes, e de graça dai. Até aqui o texto. Como ovelhas sem pastor. É assim que Jesus encontra o povo. Essa parece ser a motivação para que também ele capacite mais pessoas para o acompanharem e seguirem seus passos. E pensando nisso, eu quero compartilhar contigo uma história real. A história de uma ovelha que ficou famosa no mundo todo. Talvez você até conheça, tenha ouvido falar. Em 2014, na Nova Zelândia, do outro lado do mundo, um fazendeiro encontrou uma das suas ovelhas, que estava há 6 anos perdida.
Imagina só a situação. 6 anos sozinha. Certamente o fazendeiro, o agricultor, já não tinha mais muita expectativa de encontrar essa ovelha. E se você tem ou teve ovelhas, já cuidou desses animais, sabe que elas precisam ser tosquiadas frequentemente, regularmente. Algumas espécies até fazem por instinto, né, como forma do organismo também se cuidar. Algumas até fazem a troca de pelo, a troca da lã. Mas essa ovelha lá na Nova Zelândia, ela era de uma raça, de uma espécie que precisava ser tosquiada regularmente. Agora imagine ela 6 anos sozinha. 6 anos sem cortar um fiapo de lã. Eu vou tentar colocar uma foto aqui para você ter uma noção de como é que ela foi encontrada. Essa imagem ela ilustra bem quando Jesus diz, ainda no início do seu ministério, que o povo estava como ovelha sem pastor. Ou seja, o povo que Jesus encontra é um povo que está abandonado. Um povo abandonado por suas lideranças políticas, religiosas. Um povo que estava morrendo. Havia muitas doenças graves. Havia muita gente aflita, preocupada, com medo. Haviam pessoas perdidas, sem direção da sua vida, sem saber para onde ir. Estavam sem cuidado. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que não se alimenta direito. E como a lã vai crescendo, são ovelhas que acabam carregando peso desnecessário, sujeira. E muitas vezes, por causa desse peso extra, muitas acabam sem conseguir se mexer. É assim que Jesus encontra o povo sobrecarregado, cansado de carregar as suas cargas, cansado de não receber ajuda, levando sobre si um peso desnecessário, o peso da sua sujeira, o peso do seu pecado, peso também do seu abandono, um povo cansado de caminhar sem rumo, sem direção, sem perspectiva de futuro. Não é por um acaso que no capítulo seguinte, no capítulo 11, Jesus diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso, e eu vos aliviarei. Levem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vendo o povo daquela maneira, abandonado por seus líderes, sobrecarregados e cansados, Jesus diz, venham a mim. Venham a mim e eu darei descanso para vocês. Abandonem todos esses fardos carregados e pesados que vocês têm e venham a mim, porque o meu fardo é leve. Venham a mim e eu ajudarei vocês a caminharem. Eu sou o caminho. Jesus diz, o mundo coloca sobre vocês exigências pesadas. Os seus pecados pesam ainda mais sobre vocês. Vocês estão abandonados, perdidos, desorientados, sobrecarregados, mas eu vos darei descanso. E de fato Jesus faz isso. Jesus anuncia a boa notícia do reino de Deus, o Evangelho. Mas ele vai além disso. Jesus também cura feridas, cura doenças graves, perdoa pecados. E na cruz, ele paga a dívida que esse povo perdido tinha com Deus. E ainda faz uma promessa e traz esperança de vida eterna, de redenção, de reconciliação com Deus. Jesus anuncia a boa notícia do Evangelho em palavras e atitudes. Nesses primeiros versículos, Jesus nos mostra o motivo para a missão de Deus. Anunciar o Evangelho e transformar vidas de pessoas que estão perdidas, abandonadas, cansadas, sem muita perspectiva, como ovelhas sem pastor. Em seguida, Jesus também nos lembra de algo que nós já conversamos algumas vezes, e por isso eu não quero me delongar nesse ponto. Mas Jesus nos lembra que Deus usa pessoas para a sua missão. Ao olhar para a realidade do povo, Jesus faz uma constatação: há muito trabalho, mas há poucas pessoas que o façam. E com isso, então, Jesus diz para os seus primeiros seguidores: orem, peçam a Deus, roguem a Deus, para que Ele mande mais gente
para essa missão. E então Jesus vai em busca dos seus apóstolos, dos 12, e os chama pelo nome. Eram pescadores, cobradores de impostos, zelosos pela lei e traidores. Essas foram as pessoas escolhidas a dedo por Jesus para fazerem parte da missão redentora de Deus no mundo. Pessoas simples, pessoas como eu e você, pessoas com baixa escolaridade, talvez que muitas vezes tiveram dúvidas, que tiveram medo, pessoas que cometeram erros, algumas consideradas pecadoras, já condenadas ao inferno. E ainda assim Jesus diz, é você que eu quero. E com isso, eu novamente lembro, Deus nos conhece, Deus nos chama pelo nosso nome, e através do Espírito Santo Ele nos dá dons, nos capacita para a sua missão, para a sua obra aqui nesse mundo. Essa obra, essa missão de anunciar que o reino de Deus está próximo, de transformar realidades. Realidade de um povo perdido, sobrecarregado e abandonado. Estimado Deus te deu dons importantes, e te chama diariamente a servi-lo com esses dons. Por isso eu insisto na pergunta: qual é o teu dom? Quais são os teus dons? Pare e pense sobre isso. É importante nós termos clareza sobre esse assunto, para que, tendo as ferramentas, a gente então comece a pensar em como usá-las. E por fim, Jesus ainda nos lembra para que nós fomos chamados: para seguir o seu exemplo. Naquele contexto, Jesus ia pelas cidades anunciando o evangelho e curando pessoas, expulsando demônios, ressuscitando mortos, fazendo pequenos e grandes milagres. E agora ele escolhe os 12 e diz: vão e anunciem o evangelho. Vão e curem os doentes, ressuscitem mortos, expulsem demônios. Quanta autoridade é dada a esses homens. E mais interessante, Jesus diz: comecem pelos perdidos do povo de Israel. Jesus não diz para eles irem longe, mas justamente o contrário: comecem pelo seu vizinho. Comecem pelas pessoas que fazem parte do povo de Deus, mas que também estão perdidas, desviadas e abandonadas. Naquele tempo, o povo de Israel ainda era considerado o povo escolhido de Deus. Mas se nós olharmos o final do Evangelho de Mateus, após a ressurreição, ou no início do livro de Atos, Jesus diz: agora vão pelo mundo todo, não só mais ao povo de Israel, mas a toda a terra. A partir do sangue de Cristo derramado na cruz, todo o mundo é considerado e incluído como povo de Deus. Não somente mais algumas pessoas de determinado grupo, mas o mundo todo. Todas as pessoas são alvo da missão de Deus. Se o povo que Deus escolheu não recebeu o seu filho da forma como deveria, se o povo que Deus escolheu fracassou na sua missão de ser bênção para toda a terra, Deus agora expande o que é considerado o seu povo. Deus agora abrange o mundo todo. Eu e você, nós somos parte do povo de Deus. Nós ouvimos o Evangelho porque alguém pregou ele para nós. Nós conhecemos Jesus Cristo porque alguém nos apresentou, alguém nos falou dele. Seja em casa, seja com amigos, talvez no culto infantil, no grupo de adolescentes ou de jovens, talvez em um folheto. Mas se nós ouvimos falar de Jesus Cristo e do seu grande amor por nós, é porque Deus chamou pessoas para irem pelo mundo todo, por toda a terra, e anunciarem o Evangelho. Anunciarem que Cristo vive e que o reino de Deus está próximo. E o nosso desafio, como pessoas que experimentaram o amor de Deus, é compartilhar esse amor. É anunciar adiante que Cristo vive. Anunciar adiante o seu grande amor. É confrontar o pecado, pregar o arrependimento e anunciar o perdão, a esperança, a redenção. Mas também anunciar o amor de Deus em atitudes.
Jesus envia os apóstolos para curarem também doenças, expulsar demônios e até ressuscitar mortos. Jesus envia esses homens para mudarem realidades, para transformarem vidas. Talvez e provavelmente a gente não consiga tudo isso. Ressuscitar mortos, expulsar demônios. Mas, entretanto, nós podemos de outras formas ajudar a transformar vidas, a mudar realidades. A de fato levar o evangelho em pão e palavra. É desafiador? Sim, com toda certeza. A missão de Deus, da qual nós somos chamados a fazer parte, é uma missão desafiadora e, por vezes, eu chego a dizer, amedrontadora. E como fazer isso? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Você conhece melhor a realidade da tua rua, do teu bairro, da tua cidade, da tua comunidade. Como fazer a diferença ali onde você está, ali onde nós estamos. Quantas pessoas perdidas, abandonadas, cansadas, como ovelhas sem pastor, você conhece? Quantas delas moram aí pertinho? Ou talvez, nesse momento, você esteja na outra situação. Cansado, sobrecarregado, perdido. E eu digo, não carregue esse fardo sozinho. Há um Deus Todo-Poderoso que se preocupa contigo. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, como povo de Deus, nós também estamos aqui para cuidar de ti. Para concluir, Deus ele nos chama. Nos mostra o motivo para esse chamado, nos capacita para esse chamado e nos mostra o alvo para onde ir. Continuemos colocando nossos dons a serviço do reino de Deus, em comunidade e fora dela. Que Deus nos abençoe. Amém. Baixa a tua cabeça. Nós queremos ter mais uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, que nos consola, que nos conforta, por essa palavra que vem ao nosso encontro e fala também para os nossos dias, por essa palavra que nos encoraja, mas que também nos desafia. Eterno Deus, que nós possamos confiar em Ti e seguir o exemplo do Teu Filho Jesus Cristo no anúncio do Evangelho, em palavras, em atitudes. Que de fato Tu nos capacite, nos use, ó Deus, como Teus instrumentos para anunciar o Teu reino, para anunciar que Cristo vive, para anunciar, ó Deus, o Teu amor. Eterno Deus, Tu nos conhece, Tu sonda o nosso coração, também sabe das nossas preocupações, das nossas dores, das nossas lutas e sofrimentos. E tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos. Entregamos aos Teus cuidados, na certeza de que Tu nos ouve, na certeza de que Tu te importa conosco. E assim, ó Deus, também cuida da nossa família, dos nossos amigos, de pessoas queridas e amadas para nós. Cuida, ó Deus, de tantas famílias e pessoas que perderam entes queridos, que estão passando por um tempo tão dolorido de luto. Cuida, ó Deus, de pessoas enfermas. Cuida, ó Deus, de pessoas e famílias que agora estão sofrendo com essa pandemia. Cuida, ó Deus, do Teu povo. Nós ainda Te louvamos e Te agradecemos por essa chuva que caiu nessa semana. Ó Deus, como Tu és bondoso conosco. E assim, nós tudo entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abençoado dia para você, uma abençoada semana, que nós possamos ir e ficar debaixo da graça, da paz e da bênção de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo, viveu a exata expressão do Pai, sofreu, homem de dores, quebrou todas as
portas do engano, salvou o seu povo pra ser santo. Igreja do Senhor, santuário da adoração, que traz à terra o seu trono do céu. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer para o seu louvor. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer para o seu louvor. Somos feitos para o adorar. Todas as portas do engano, salvou o seu povo pra ser santo. Igreja do Senhor, santuário da adoração, que traz à terra o seu trono do céu. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer para o seu louvor. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer para o seu louvor. Somos feitos para o adorar.